Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. Eu estava ali ouvindo a pastora Virgínia falar e pedindo para que transferisse essa unção para a minha vida. Estava animada hoje. Não sei se é a unção, se é o café, mas hoje o avivamento está presente neste lugar. Glória a Deus. Ela acorda assim, gente. De manhã cedo, a gente acorda todo dia, 5h20 da manhã, porque a gente deixa as crianças na escola às 7h, e depois já vamos para o trabalho. Ela acorda desse jeito. Eu demoro um pouquinho para pegar, né? Vou pegando no trânsito, devagarzinho. Vou falar a primeira palavra às 10 horas da manhã. Mas ela está sempre animada. Glória a Deus. Aleluia. É interessante isso, né? Ontem eu vi um post no Instagram que dizia assim: todo homem que não dá muita atenção para a data do seu aniversário casa com a mulher que para ela o dia mais especial do ano é o seu aniversário. Não é verdade isso? Eu sempre passei direto nessas datas, já falei com a igreja sobre isso em algumas pregações, mas quando eu casei com Virgínia, a data mais importante para ela do ano era o aniversário dela. E mais do que isso, ela fazia do meu aniversário a data importante também. E fazia festa surpresa. A gente sempre casa com alguém que vai nos complementar, né? Então eu sou mais quietinho e a pastora Virgínia é sempre mais animada. Marcos capítulo 3, versículo 13. Abra comigo a sua Bíblia. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Marcos capítulo 3, versículo 13. Irmãos, nós estamos na série Os 12 que mudaram o mundo. Estamos ministrando sobre os discípulos de Jesus. Já falamos sobre Mateus, o publicano, Judas Iscariotes. Inclusive, na última ministração eu falei que iria complementar, iria fazer a segunda parte de Judas Iscariotes no próximo culto, que seria hoje. Mas vamos deixar para falar sobre essa segunda parte de Judas Iscariotes quando formos falar de Judas Tadeu. A gente vai fazer um paralelo entre Judas Iscariotes e Judas Tadeu, que dois discípulos que tinham o mesmo nome, né, Judas, mas que eram pessoas totalmente diferentes. Então a segunda parte da mensagem de Judas Iscariotes a gente vai trabalhar quando formos ministrar sobre Judas Tadeu. Hoje vamos falar sobre João, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, amém? Então, Marcos capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Irmãos, João foi um dos discípulos mais influentes que ajudaram a consolidar o cristianismo no mundo. Sobretudo pelo seu trabalho pastoral e também pelos seus escritos. João foi responsável por escrever o quarto evangelho, o evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse. Importa pensar que todos os discípulos de Jesus, inclusive João, eles não se ofereceram para ser um discípulo. Pelo contrário, eles foram escolhidos. João foi fruto da oração de Jesus. Jesus subiu ao monte e, ao descer do monte com uma direção divina, ele escolhe João. E isso tem uma aplicação direta para as nossas vidas, sabe por quê?
não foi você, não foi eu que escolheu a Jesus, foi Ele que nos escolheu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Não foi você, irmãos, que escolheu a Jesus, foi Jesus que te escolheu. O barro não escolhe o oleiro, é o oleiro que escolhe o barro. A palavra do Senhor diz: não foi vocês que me escolheste, mas eu que escolhi vocês. Nós somos escolhas do Senhor. Você está aqui não é por acaso. Você está aqui porque o Senhor te escolheu. E Ele tem trabalhado em seu coração para que todo o propósito de Deus se cumpra. Quantos podem dizer glória a Deus? João, ele era filho de um homem chamado Zebedeu. A mãe de João se chamava Salomé. João tinha um irmão chamado Tiago, que também era discípulo de Jesus. Fato curioso acerca de João, o discípulo do amor, o apóstolo do amor, é que muitos comentaristas bíblicos vão dizer que é bem provável que João era primo de Jesus. Por quê? Porque os historiadores vinculam uma relação fraterna entre Maria e Salomé. Maria, mãe de Jesus, e Salomé, que era mãe de João. Em que pese não termos uma certeza doutrinária acerca disso, muitos comentaristas bíblicos vão dizer isso, que é bem provável que Jesus e João eram primos. Não somente primo de João Batista, mas muitos comentaristas vão dizer que Jesus também era primo de João, e isso é uma informação importante. O nome João significa o Senhor é gracioso. Diga assim: o Senhor é gracioso. O nome de João tem um significado espiritual profundo. O Senhor é gracioso. Deus de graça. São os dois significados dados ao nome de Jesus. O Senhor é gracioso ou Deus de graça. Agora, curiosamente, em seus escritos, João nunca mencionou o seu nome. Em que pese ele ter um nome com um significado espiritual profundo, ele nunca citou, com exceção de Apocalipse, onde você vai ver, João, estava na ilha de Patmos, com exceção de Apocalipse, no Evangelho de João, e nas 3 cartas pastorais que ele escreve, ele nunca mencionou o seu próprio nome. Ele nunca disse assim: João, o apóstolo do amor, João, aquele que era pescador. Ele nunca menciona seu nome em seus escritos. Em vez disso, ele se identifica com a marca mais profunda que carregava. Sempre que João ele iria mencionar o nome dele nos seus escritos, sempre que ele ia se colocar na história, ele falava assim: e o discípulo a quem Jesus amava estava com ele. Era assim que João se identificava. Era assim que ele se referia a si mesmo. Era assim que ele se colocava no contexto bíblico. E o discípulo que Jesus amava estava com ele. E isso, irmãos, me chama muita atenção. Sabe por quê? Porque João não queria ser conhecido por seu nome. Ele queria ser conhecido pelo que a sua vida se tornou em Cristo. Alguém amado por Cristo. Alguém amado pelo Senhor Jesus. Era assim que ele queria ser conhecido, era assim que ele queria ser lembrado. Irmãos, você pode querer ser lembrado pela sua posição social, você pode querer ser lembrado pelo seu status social, pela sua ascensão social, pelo dinheiro que você tem. Você pode querer ser lembrado pelos feitos que você realizou nessa terra, mas nada mais poderoso de ser lembrado por alguém que foi transformado pelo amor de Jesus. João, ele faz questão de ser lembrado como alguém que foi alcançado
pelo amor e pela graça de Jesus. Nada mais poderoso, irmãos, do que ser reconhecido, lembrado como um discípulo amado, alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus. E pensando sobre essa forma com que João se identificava em seus escritos, eu queria pensar algo importante com a igreja. Não é que Jesus não amava todos os discípulos. Não é isso que João estava querendo dizer. O fato é que João tinha a capacidade de reconhecer o amor de Jesus por ele. João nunca disse assim: eu sou o discípulo mais amado de Jesus. Não. Ele diz: eu sou o discípulo amado de Jesus. Não era uma questão de favoritismo, era uma questão de percepção espiritual. Irmãos, nós precisamos ter essa percepção espiritual, a capacidade de reconhecer que somos amados por Jesus, a capacidade de reconhecer que somos amados por Deus. João, ele tinha essa capacidade de reconhecer o grande amor que Jesus derramou sobre a vida dele, ao ponto dele se identificar: eu sou o discípulo amado de Jesus. E isso aqui, irmãos, de maneira prática para nós, é muito importante. Sabe por quê? João, ele vivia a partir da aceitação de Deus, e não para ser aceito por Deus. A palavra do Senhor vai dizer, o próprio João declara, 1 João capítulo 4, verso 19, amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Irmão, sabe por que você ama a Deus? Porque Ele te amou primeiro. Ou seja, primeiro Deus nos amou, primeiro Deus nos aceitou, primeiro Ele nos recebeu, e a partir disso nós vivemos, nós amamos a Ele, nós amamos os nossos irmãos. Há um problema muito grande, irmãos, em alguém amar a Deus para ser aceito. Alguém que ama a Deus para ser aceito por Ele, quando peca, ela é alcançada por uma culpa paralisante, porque ela está vivendo para ser aceita por Deus. Quando ela erra, quando ela desliza, quando ela falha, quando ela comete algum pecado, ela é alcançada pelo medo, pelo pavor, pelo temor, ela se encolhe. A culpa invade o interior dela, porque ela está vivendo para ser aceita. E quando ela erra, ela fica mal. Se sente a pior pessoa do mundo. Não quer dizer que devemos nos acostumar com o pecado, com a prática do pecado, mas nós precisamos entender, irmãos, que é importante que a gente viva a partir da aceitação e não para ser aceito. Isso muda tudo. Amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Amamos os nossos irmãos porque Deus nos amou primeiro. Nós vivemos a partir da aceitação de Deus para nós e não para ser aceito. Se você não vive a partir da aceitação de Deus por você, você vai ter muita dificuldade de amar a Deus e de amar o seu irmão. Por exemplo, nos relacionamentos interpessoais, se você não aprendeu a reconhecer que é amado por Deus, você vai sempre esperar que o outro te ame para você amar, porque você vive para ser aceito, não a partir da aceitação de Deus por você. Quem consegue entender isso? É o que a palavra do Senhor está nos ensinando. Amamos porque Ele nos amou primeiro. A causa do nosso amor, a fonte do nosso amor, o start do nosso amor para com Deus e para com as pessoas, é porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos aprender a viver a partir da aceitação de Deus e não para sermos aceitos. 1 João capítulo 2, versículo 1, o próprio João declara: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo. João fazia questão de ser identificado pelo amor de Jesus. Então ali falava: eu sou o discípulo amado de Jesus. Essa era a credencial de João, o amor de Jesus. E a pergunta que eu te faço é: qual é a sua credencial? Você quer ser conhecido pelo quê? Pelos seus grandes feitos? Pelo dinheiro que você tem? Pelo carro bonito que você tem? Pelas suas realizações? Você quer ser conhecido pelo quê? Você quer ser lembrado pelo quê? Irmãos, nada mais poderoso de ser lembrado por alguém que foi alcançado pelo amor de Jesus. Importa a gente pensar, quando o discípulo fala, quando João fala, eu sou o discípulo amado de Jesus, ele está enfatizando o que Jesus fez por ele, e não naquilo que ele poderia fazer para Jesus. E é assim, irmãos, quanto mais intimidade você tem com Jesus, mais você vai falar daquilo que ele fez por você, ao invés de falar do que você faz por ele. Quem vive a falar o que faz para Deus: ah, mas eu toco na igreja, ah, mas eu prego, ah, mas eu ganhei tantas vidas para Jesus, ah, mas por quê? Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Isso não é sinal de intimidade. O maior sinal de intimidade com o Senhor é quando você fala mais do que Ele fez por você, do que o que você faz por Ele ou para Ele. Quantos conseguem entender isso? A intimidade que João tinha com Jesus o levou a se identificar como algo que Jesus fez por ele. Eu sou o discípulo amado. Ele está falando: eu fui alvo pessoal do amor de Jesus. Eu fui alvo pessoal do amor do eterno. Quanto mais você fala de você, quanto mais você fala do que você faz, quanto mais você fala do que você fez, quanto mais você se gaba, se orgulha dos seus grandes feitos, isso é um sinal de que você está cada dia mais longe, mais distante do Senhor. Porque o principal sinal de intimidade é aquilo que o Senhor fez por você. Você declara que Ele fez por você, não o que você faz por Ele. Como você consegue entender isso? João disse: eu sou o discípulo amado, eu fui alvo do amor de Jesus. Agora, irmãos, vamos voltar um pouquinho nessa linha biográfica de João, para que a gente possa entender um pouquinho esse personagem bíblico. Nós, na primeira mensagem dessa série, falamos sobre Mateus, o publicano. A Bíblia nos dá algumas informações importantes sobre Mateus, informações pretéritas, antes dele ser discípulo de Jesus. Sobre Judas Iscariotes, a Bíblia não fala praticamente nada. Ficamos aqui trabalhando em alguns textos, né, para entender um pouquinho acerca da vida passada de Judas Iscariotes. Mas em relação a João, a Bíblia fala muito da vida pretérita dele, antes dele ser um discípulo de Jesus. O que João fazia antes de ser um discípulo de Jesus? Mateus capítulo 4, do versículo 21 ao 22, Marcos capítulo 1, do versículo 19 ao 20, e Lucas capítulo 5, versículo 10, vão dizer que João era um pescador. Ele trabalhava juntamente com o seu pai, Zebedeu. Zebedeu era um pescador famoso naquela região. Então trabalhava na empresa de pesca, Zebedeu, João e Tiago, que era irmão de João. Alguns comentaristas bíblicos vão indicar, tendo em vista relatos dos evangelhos, que havia uma sociedade entre os outros irmãos, Pedro e André. Então, é como se fosse um grupo econômico de pesca. Pedro e André, Zebedeu, João e Tiago. Porque normalmente a gente acha que esses pescadores eram um pescadorzinho, né? Ficava pescando lambarizinho. Não, eles tinham uma empresa. Pagavam altos tributos, porque eles pescavam muito e vendiam muito. Eram pescadores conhecidos na região. Então a Bíblia indica que
João, ele era um pescador. Observe, antes de João ser um discípulo de Jesus, você sabia que ele era discípulo de João Batista? Ele caminhava com João Batista. Vamos ler isso. João capítulo 1, versículo 35. João capítulo 1, versículo 35. Aqui é Bíblia mesmo, viu, gente? Quem não gosta da Bíblia está no culto errado, viu? Aqui a gente estuda a Bíblia. João capítulo 1, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João aqui é João Batista, tá bom? Então vou ler de novo. No dia seguinte, João Batista estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Quem eram esses 2 discípulos de João Batista? Na sequência do texto, vai dizer, um era Tiago, e a maioria dos comentaristas bíblicos vão relatar, quer dizer, um era André, melhor dizendo, irmão de Pedro, irmão de Simão Pedro, e a maioria dos comentaristas vão dizer que esse outro discípulo era João. Então, antes de João, ele ser um discípulo de Jesus, ele já era discípulo de João Batista. Você sabe o que isso indica, irmãos? Isso indica que mesmo antes de conhecer a Jesus, João já tinha sede de Deus. Porque João Batista, ele tinha um ministério poderoso na terra. Qual era o ministério dele? Preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho do Messias. Todas as pessoas que eram discípulos de João Batista viviam nessa expectativa: o Messias vai surgir, vai aparecer a qualquer momento, e nós estamos aqui nesta missão de preparar o caminho do Senhor. Mesmo antes de conhecer Jesus, João, ele já tinha sede de Deus, sede pelas coisas espirituais, sede por conhecer o propósito de Deus, sede por conhecer mais de Deus, e isso foi extremamente importante para algo que aconteceu na vida dele, porque em certo dia, como lemos aqui o texto, João Batista estava com seus 2 discípulos, André e João. Jesus está passando. Quando Jesus está passando, João Batista aponta para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que imediatamente João passou a seguir a Jesus. Então ouça o que eu vou te falar. João, ele teve sensibilidade para entender a verdade de Deus, quando João Batista apontou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele teve sensibilidade ao Cordeiro, sensibilidade para reconhecer quem era o Cordeiro. Sabe por quê? Porque ele tinha sede de Deus. Ouça o que eu vou te falar, irmãos: a sua sensibilidade para o mundo espiritual é proporcional à sua sede de Deus. Quanto mais sede você tem de Deus, sede por conhecer o propósito de Deus, sede por conhecer o coração de Deus, como João tinha, mais sensível você se torna ao mundo espiritual. Mais sensível você se torna para entender as verdades, os mistérios do reino de Deus. Tudo isso depende da sua sede. Quanto mais sede de Deus, mais sensível você é. Quanto mais sede de conhecer o propósito de Deus, mais sensível você é. João, antes de conhecer Jesus, já tinha sede de Deus, era um discípulo de João Batista, e quando Jesus passou, ele teve sensibilidade espiritual para reconhecer o Cordeiro. Foi isso que fez com que João imediatamente seguisse a Jesus. Sabe o que me chama a atenção em João? É essa obediência imediata. Imediatamente ele passou a seguir a Jesus. Ele troca de discipulado. Sabe por quê, irmãos? Sensibilidade espiritual para reconhecer
o Cordeiro de Deus. João não estava apegado a uma liderança humana, ele estava apegado a uma revelação divina, sobrenatural e maior. Porque tem muitas pessoas que ficam apegadas à liderança humana e abrem mão do propósito eterno de Deus. E principalmente, irmãos, nos dias de hoje, eu vejo pessoas que seguem líderes iníquos, líderes que não têm compromisso com a palavra de Deus, líderes que não amam a Deus. Essas pessoas ficam muito desapegadas, aprisionadas a uma liderança humana. Sabe por quê? Falta sede de Deus, falta sensibilidade para reconhecer o Cordeiro. João não estava apegado a uma liderança humana, a homens. Ele estava apegado a uma revelação sobrenatural, maior, espiritual. Ele tinha sede de Deus e isso gerou sensibilidade ao Cordeiro. A sua sensibilidade ao Cordeiro está vinculada à sua sede de Deus. E a pergunta que eu faço é: você tem sede de Deus? Você tem fome de Deus? Você tem sede e fome em conhecer o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração? Irmãos, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais sede você tem, mais sensível você se torna para as verdades espirituais. E mais sensível você se torna para reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu costumo falar o seguinte: a recompensa de quem não lê a Bíblia é um falso profeta na sua vida, na sua história. Toda pessoa que não lê a Bíblia, toda pessoa que não tem sede de Deus, que não tem sede de conhecer o propósito de Deus, mas fica apegado a rudimentos humanos, tradições humanas, se apegado ao homem em excesso. Toda pessoa que não tem interesse em mergulhar no coração de Deus, recebe como recompensa um falso profeta na sua vida. E não há aqui, irmãos, isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Existem muitas pessoas que receberam na sua vida como recompensa um falso profeta, seguem falsos profetas, sabe por quê? Porque não leem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, abrem mão do propósito do Senhor. João não estava pegado a homens, a tradições humanas, a rudimentos humanos, pelo contrário, ele tinha sede de Deus. E isso tornou ele sensível. Irmão, estamos vivendo um tempo que nós precisaremos ter sensibilidade para aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Precisamos ter sensibilidade para as verdades espirituais, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias haveriam falsos profetas, falsos ensinos, enganos. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual ao Cordeiro. Quantos podem dizer glória a Deus? E como que se deu o chamado de João? Esse primeiro momento aqui, esse primeiro encontro de João, foi um encontro informal. Não foi ainda o chamado oficial, onde ele foi chamado para o discipulado integral. Foi o primeiro encontro. Jesus passou, João Batista apontou para Jesus, eis o Cordeiro de Deus, e João passou a seguir a Jesus, mas de forma informal. Como que se deu o chamado oficial, digamos assim? Marcos capítulo 4, versículo 21, vamos ler. Marcos capítulo 4, versículo 21. Não é 4:21, irmão. Espera que eu vou achar o texto. Alguém me ajuda a achar o texto que fala que João deixou tudo para seguir Jesus. Marquei errado aqui.
Desculpa, irmãos, é Mateus. Estou longe. Você vê, está escrito Mateus, mas eu li Marcos, porque eu não sei. Depois a gente vai ler Marcos, tem algum mistério ali em Marcos. Marcos 4, 21. Mateus 4, 21. Amém? Diz assim: pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco, seu pai, e seguiram a Jesus. Algumas traduções vão dizer que João e seu irmão Tiago deixaram tudo para trás e passaram a seguir Jesus. Quem tem essa versão aí? Deixaram tudo para trás. Quem tem essa versão? Pastora Potira, mas alguém tem essa versão? Deixaram tudo para trás para seguir Jesus. Eu gosto dessa versão. João deixou tudo para trás para seguir a Jesus. João, ele deixou profissão, deixou uma estabilidade financeira, deixou uma tradição familiar. E é interessante, irmãos, a gente pensar o seguinte: quando pregamos sobre Mateus, lá também está escrito sobre o chamado de Mateus, que Mateus, deixando tudo para trás, seguiu a Jesus. E aqui, mais uma vez, João e Tiago, seu irmão, deixaram tudo para trás para seguir a Jesus. E isso vai ser a mesma expressão usada para Pedro, vai ser a mesma expressão usada para André. A maioria dos discípulos está vinculada a essa frase. E eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Irmãos, por que os discípulos tiveram que deixar tudo para seguir a Jesus? Aqui tem uma lição espiritual para nós muito profunda. O verdadeiro discipulado reorganiza as nossas prioridades. Diga assim: o verdadeiro discipulado reorganiza a minha prioridade. João deixou uma atividade econômica, ele deixou uma profissão, ele deixou uma tradição familiar, ele deixou naquele momento até mesmo um convívio mais próximo com o seu pai. Sabe por quê? Porque o verdadeiro discipulado vai reorganizar as suas prioridades. Primeiro é Deus, depois as demais coisas. Quantos podem dizer amém? Primeiro Deus, depois as demais coisas. Isso não está ligado a bens, não está ligado a patrimônio tão somente. É uma revelação, é um entendimento que nós temos que ter. O verdadeiro discípulo, ele tem a sua vida organizada a partir das prioridades corretas. Então é por isso que João deixou tudo. Esse deixar tudo não existe nada mais importante na minha vida do que o Senhor Jesus, do que o chamado do Senhor Jesus. E é assim que nós temos que lidar com o nosso chamado. No nosso relacionamento com Jesus, o mais importante é Ele. As demais coisas vêm depois. Jesus certa vez nos ensinou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está ensinando? Organize a sua vida a partir das prioridades corretas. Primeiro o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Se você é um discípulo de Jesus, a sua vida está organizada a partir da prioridade correta. Não há excesso de trabalho, não há falta de tempo, não há desculpas para que você faça a vontade de Deus, para que você cumpra o propósito de Deus. O verdadeiro discípulo tem a sua vida organizada a partir daquilo que é prioridade: Deus. Quantos podem dizer amém? Essa é uma verdade profunda. E os discípulos deixaram tudo seguir a Jesus. A pergunta que fica para mim e para você: o que nós não deixamos ainda, que tem nos impedido
de viver o propósito de Deus? O que não deixamos ainda que tem nos impedido de viver os planos que o Senhor tem para nós? Pastor, eu vou largar meu marido porque meu marido não ama o Senhor. Não, irmãos, em nome de Jesus. Você vai orar pelo seu marido, jejuar por ele. Se você desiste do seu marido, você desiste de você. Tem uma revelação da palavra do Senhor que fala: quem ama a sua esposa ama a si mesmo, e vice-versa. O marido que ama a esposa que ama o marido, ama a si mesmo. Sabe por quê? Porque são um. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: tem muitas coisas que nós não abrimos mão, que nós não renunciamos, e que nos afasta de viver o propósito de Deus, o plano de Deus, aquilo que Ele tem para nós. A pergunta que nós temos que fazer para nós hoje é: o que nós ainda não deixamos para trás, que tem nos impedido de viver os sonhos do Senhor? O que a gente tem que abrir mão? Irmãos, me chama muita atenção a vida de José, pai de Jesus. Sabe por quê? José, ele teve que abrir mão de muitas coisas pelo fato de ter aceitado ser o pai adotivo de Jesus. Uma das coisas que ele teve que abrir mão é: ele não pôde dar nome ao seu filho, porque o anjo falou, o nome dele é Jesus, já veio com o nome do céu. José não pôde se deitar com a sua esposa Maria, porque quando Maria ficou grávida, ela estava noiva de José. Ele só pôde ter relação sexual com a sua esposa, e isso é um direito do esposo. Ele só pode ter relação sexual com ela depois que Jesus nasceu. José teve que abrir mão de muitas coisas. Ele teve que abrir mão, irmãos, da sua reputação. Pare e pense. O que as pessoas não falaram de José quando ficaram sabendo que ele havia recebido uma mulher grávida que dizia que está grávida de Deus? Imagina a situação. José chegando no trabalho: José, abre o seu olho. Por que não? Maria, grávida de Deus? Que história é essa, José? Grávida de Deus? Não, mas foi o Espírito Santo que gerou. O Espírito Santo, isso nunca aconteceu na história da humanidade, José, Maria está pulando o muro, a cerca. Ou você acha que isso não aconteceu? Ué, o ser humano é o mesmo, gente. Ontem e hoje. José teve que abrir mão da sua reputação também. Ou seja, ele abriu mão de dar nome ao seu filho. Ele abriu mão da sua reputação. Ele abriu mão de exercer um direito de ter relação com a sua esposa. Mas em contrapartida, pelo fato de José ter aberto mão de todas essas coisas, Deus deu a José um privilégio que a nenhum outro homem foi dado na terra. Sabe por quê? José foi as mãos que receberam Jesus nessa terra. José, irmãos, ninou Jesus, igual o Felipe está fazendo ali, ó. José, com Jesus no colo. Olha que privilégio. José ensinou Jesus a andar. José ensinou a Jesus as Escrituras Sagradas, o Pentateuco, a Palavra de Deus. Porque é assim, irmãos, aquilo que você tem de Deus está diretamente ligado àquilo que você está disposto a abrir mão para fazer a vontade dEle. Quanto mais você tem disposição em abrir mão daquilo que Deus te pede para fazer a vontade dEle, mais você recebe de Deus. O quanto você tem de Deus na sua história, dentro de você, o quanto da presença de Deus você tem, é proporcional à sua disposição em abrir mão daquilo que Deus pede para que você faça a vontade dEle. Quantos podem dizer glória a Deus? Oh Deus, dá-nos essa graça, Jesus. Dá-nos essa graça, Jesus. José abriu mão de muitas coisas, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Mas ele gozou de uma intimidade profunda com Jesus. Vou te falar o que eu creio aqui, de todo o meu coração. Desde o nascimento de Jesus até os 12 anos dele, nada é falado sobre Jesus. Desde o nascimento,
você só vai ver Jesus com 12 anos no templo, conversando com os mestres da lei, os doutores da lei. Quantos lembram desse episódio? José e Maria voltaram para casa, no meio da viagem descobriram que Jesus não estava no comboio, voltaram para encontrar Jesus. Jesus estava lá no templo conversando com os mestres da lei. Do nascimento até os 12, nada se fala de Jesus. Eu creio de todo o meu coração, isso não está na Bíblia. Licença pastoral, licença poética pastoral, mas eu creio de todo o meu coração que esse foi o tempo que Deus reservou para José curtir Jesus. Esse tempo, José, é só seu. Você abriu mão de tudo para ser o pai de Jesus, para receber Jesus. Você abriu mão da sua reputação, do que os outros falam de você. Você abriu mão de um direito que é seu como esposo. Você abriu mão de dar nome para o seu filho, que é algo que os pais mais anseiam, dar nome para o seu filho. Você abriu mão de tudo isso. Eu vou dar para você aquilo que nenhum outro homem pôde experimentar. Você vai ter uma intimidade profunda com Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, está nos chamando nesses dias para um nível de intimidade mais profundo. Agora nós precisamos estar prontos para obedecer ao Senhor. Eu vim aqui hoje nessa manhã com essa palavra no meu coração. Abre mão daquilo que o Senhor está te pedindo, porque Ele quer te dar algo maior, melhor, eterno. Abre mão desse pecado. Abre mão desse hábito errado. Abre mão dessa pornografia em nome de Jesus. Abre mão dessa crítica. Abre mão dessa agressividade. Se entrega ao propósito do Senhor e você vai entrar no melhor que Ele tem para você. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu quero encerrar com esse último ponto. João, ele deixou tudo para seguir a Jesus. Agora, algo interessante sobre João. João, ele teve a sua personalidade completamente transformada pela intimidade, pela convivência com Jesus. Vamos ler de novo Marcos capítulo 3, versículo 17. Marcos 3, 17. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Marcos 3, 17. Esse texto que lemos na abertura, falando sobre a escolha dos discípulos. Marcos 3, 17. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Irmãos, quando Jesus escolheu João e Tiago para ser discípulo no tempo integral, Jesus colocou um apelido neles. Tem pessoas que acham que apelido não é de Deus, né? Se for a gente brinca bastante, né? Acho interessante que assim, quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vejo um Deus muito bem humorado. Às vezes a gente tem muita dificuldade, né, com bom humor, com brincadeiras, né? Quando Jesus chama João e Tiago, ele dá um apelido para eles. O apelido de vocês é Boanerges. Sabe o que significa Boanerges? Filho do trovão. A maioria dos comentaristas bíblicos vão dizer o seguinte: Jesus deu esse apelido a eles porque eles tinham um temperamento explosivo. Eram os irmãos bomba. Agitado, impulsivo, João e Tiago. Jesus olhou e falou: Boanerges, vocês são filho do trovão. E essa ideia, ela tem respaldo em Lucas capítulo 9, versículo 52. Abra comigo, Lucas capítulo 9, versículo 52. Lucas capítulo 9, versículo 52. Olha o que acontece aqui. Normalmente a gente olha para João, né, como o discípulo do amor, o apóstolo do amor. Ele é conhecido assim, né?
Mas a trajetória dele, irmãos, foi uma trajetória de transformação. Ele era uma pessoa explosiva, agitada, impulsiva, quando ele conheceu a Jesus. Olha o que está escrito, Lucas capítulo 9, versículo 52. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, os filhos do trovão, perguntaram. Olha a pergunta deles, gente: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles eram explosivos, gente, intensos, eles eram agitados. Jesus indo para Jerusalém, entra em uma vila em Samaria, e as pessoas daquela vila não receberam Jesus. Falaram: não, aqui não tem lugar para Jesus não. Ele está decidido a ir para Jerusalém, aqui não tem lugar para ele não. Não foram hospitaleiros com Jesus. Ah, meu amigo, João, Tiago, filho do trovão: Senhor, quer que a gente faça uma oração aqui para cair fogo do céu, a lá Elias? A lá Elias, para destruir todo mundo, para queimar todo mundo? Olha o que Jesus fala. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Gui, projeta para mim a versão NVI, no versículo 55. Essa é a NVI? Almeida Fiel. Isso. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, esse texto aqui eu acho mais profundo: vós não sabeis de que espírito sois. Olha o que Jesus fala, repreende eles duramente. Ô filhos dos trovão, Tiago e João, vocês ainda não sabem de que espírito são. Você já tinha ideia que João era assim? Era o discípulo do amor, né? Todo mundo conhece como apóstolo do amor. Mas antes, ele começou a sua jornada como filho do trovão. Impulsivo, violento, explosivo. João, se caísse na mão de o Islã, era homem-bomba. Também caiu na mão certa. Caiu na mão de Jesus. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Essa transformação de João é algo muito emblemático para nós. Porque João, na caminhada com Jesus, ele viu Jesus sendo misericordioso com o leproso. Ninguém podia se aproximar do leproso. Jesus se aproximava, tocava no leproso, abraçava o leproso e purificava ele. João viu Jesus perdoando mulheres que foram pegas em adultério. João ouviu o sermão de Jesus falando sobre a bem-aventurança que alcança os pacificadores. João, caminhando com Jesus, viu Jesus abraçando os excluídos, os rejeitados. Ele ouviu Jesus falando sobre paz. Na caminhada ele foi sendo alcançado pela mansidão de Jesus, e isso transformou ele completamente. Porque, irmãos, a intimidade com Jesus não apenas te informa, te transforma. Vou repetir, a intimidade com Jesus não apenas te informa acerca de quem Deus é, te transforma por inteiro, por completo. Eu não acredito em pessoas que falam que têm intimidade com Deus tão somente pelo fato de ter informação acerca de Deus. Porque tem pessoas que são exímios teólogos, sabem tudo de Deus, conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas nunca foram transformadas. Isso não é intimidade. A intimidade não só te informa, ela te transforma. Quantos podem dizer glória a Deus?
Você quer saber se você tem intimidade com Jesus? É só você olhar para você e fazer uma análise sincera e honesta. Eu tenho sido transformado pelo Senhor dia após dia. Irmãos, quando eu acordo pela manhã, você sabe qual é o meu objetivo? Terminar o dia mais parecido com Jesus. Esse é o meu objetivo. A gente ora em família e a gente fala: Senhor, que possamos terminar esse dia mais parecido com Jesus. Porque a verdadeira intimidade, irmãos, com Jesus não somente nos informa acerca de quem Deus é, mas nos transforma de dentro para fora. Quantos podem dizer aleluia? João foi sendo transformado não apenas por doutrina, mas pela convivência com Cristo. João foi transformado não pelo seu esforço próprio, mas pela exposição contínua à voz, ao olhar e ao toque de Jesus. Irmãos, a intimidade com Jesus nos transforma. A intimidade com Jesus é capaz de fazer grandes coisas na nossa vida. Você sabe que eu era uma pessoa extremamente tímida, gago, medroso, mau caráter, maconheiro sem vergonha. Eu era essa pessoa. Cheirava cocaína, usava LSD, vivia na prostituição. Eu era essa pessoa. Quando você olha para mim, de repente você fala: nossa, pastor, sério tudo isso? Sim, essa é a minha história, esse é meu testemunho. Mas a intimidade com Jesus me transformou, irmãos. E se eu estou aqui hoje, é porque Ele tem me transformado todos os dias. Dia após dia eu tenho buscado ser mais parecido com Ele. E que essa seja a sua sede, que essa seja a sua fome. Dia após dia ser transformado pelo poder, pela glória, pela unção e pelo amor de Jesus. Assim como João foi transformado em filho do trovão para o apóstolo do amor, o Senhor quer te transformar também. Se coloque de pé em nome de Jesus.